Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui em mais um vídeo do Zcast. Hoje o tema será sobre os caboclos na região oeste. Estamos aqui com o professor Emerson Neves da Silva, docente da Universidade Federal da Fronteira do Sul, campus de Erechim, e possui o doutorado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Unicinos, sua trajetória acadêmica e profissional está marcada pelo engajamento em pesquisas práticas ligadas à história social do campo na América Latina, com ênfase nos movimentos sociais rurais, nos conflitos aquários e nos processos de modernização capitalistas da agricultura. Por que é importante discutirmos sobre a figura do caboclo na história e na cultura dessa região, professor Emerson? Bom, então, boa noite. Primeiro, quero agradecer o convite, né? Bem interessante poder dialogar com vocês, né, sobre esse assunto, né? Bom, a figura do caboclo ele é importante por vários motivos, né? Vou dar uma das mais relevantes, que é a questão social, né? O caboclo é um elemento, uma figura social que presente na região desde a formação da região nossa, né? E também um segmento social, uma figura social que foi muito apagada na história, né? Na história tradicional, muito tempo atrás, tanto no ensino tradicional como nos próprios livros didáticos, ou seja, não aparece a figura do caboclo, não se trabalha a importância e tem um certo desconhecimento, né? E também no dia a dia, no cotidiano nosso, na nossa sociedade, o caboclo é o que a gente chama de invisibilizado, ou seja, tá ali, né, existe, mas é como se ninguém enxergasse, ou seja, os meios de comunicação, o setor público, enfim. Então, é uma figura social, né, que teve uma importância e tem para o trabalho, para a geração de renda, para a cultura, para a formação da região, mas por uma série de fatores é sempre deixado em segundo plano, né? Por isso que é importante no âmbito da universidade, principalmente na escola, vocês que são jovens, que são estudantes, né, se apropriar de fato quem é essa figura da história, para a gente poder entender nos dias atuais, né, que contribuição e que como que a gente pode entender, né, toda essa contribuição da população cabocla para a nossa cultura e sociedade, né? Uhum. Bom, doutor Emerson. Então, esse termo aí de caboclo, muitas vezes ele é usado de forma pejorativa. A pessoa usa meio como xingamento Sim. para chamar outra pessoa, caboclo tal, fulano tal. É uma forma pejorativa, meio que um xingamento. Então, o que realmente significa essa palavra, tanto no contexto histórico assim, e o que significa realmente? Claro, sim, de fato, né, no senso comum, né, e na nossa cultura hegemônica, o caboclo é visto como aquele o preguiçoso, né, aquele que não é apto ao trabalho. Só que a gente chama que isso é uma construção histórica, né? Isso foi produzido, né? Então, mas quem é o caboclo de fato? A gente vai ter a figura do caboclo, a gente pode se dizer que é aquela figura mestiça, ou seja, o indígena com branco, o indígena branco com negro, enfim. Então, é aquela figura, né? Na história e na história rural, né, propriamente dita, a gente chama de agricultores nacionais ou de nacionais, ou seja, é aquela figura social, aquela população que já residia na região aqui antes de chegar os colonizadores europeus ou dos descendentes de colonizadores europeus, né? Por que que isso acontece, essa questão pejorativa? Porque a gente tem no nosso senso comum e nas relações de poder, né, que vai construindo as narrativas históricas, a ideia de que que a nossa história surgiu a partir do quê, né? A partir da chegada dos colonizadores, né? Os descendentes de europeus, e não é assim. A gente vai ter uma população indígena aqui há milhares de anos, né? Na região, e também, né, mais recentemente, é claro, essa população que era os mestiços, né? Brancos, a população negra e indígenas. Então, o caboclo, né, é essa figura, né, de forma pejorativa, né, ou seja, quando esse europeu, o descendente do europeu, olha para essa figura, ele vai e cria essa ideia de dizer, esse aí é o caboclo, esse é o, né?
Então, eu acho que é importante a gente recuperar e principalmente nesse meio que a gente está, que é o meio escolar, que eu acho que é importante, vocês estão estudando, né? A gente não ter esse estranhamento de perceber que o caboclo é uma figura do nosso território, ligado à nossa história e que sempre teve aí, né? Porque é muito comum também, né, no senso comum e nessas narrativas, dizer: ah, esse pessoal, eles vieram de uma outra região, eles não são daqui, né? Então, eu acho que a primeira questão é a gente, pela viés da história, né, a gente mostrar que tem uma ocupação primeira da região, uma ocupação original, marcada pela população indígena e também por essa população mestiça, que aí a gente chama, né, ficou chamada, denominada por caboclo, né? Uhum. Qual foi o papel dos caboclos no processo de ocupação da região oeste, especialmente no contato com indígenas e colonizadores? Professor. Então, o caboclo, né, como eu estava comentando para vocês, é essa figura que já existia na região, habitava, né? E qual é a grande característica, né, dessa população de nacionais ou de caboclos, né? É a relação com o meio ambiente, a relação com o outro, bem diferente do que a gente vai ter depois da chegada dos colonizadores, né? Então, por exemplo, não tem essa perspectiva, não tinha de propriedade privada, a relação com a natureza é muito mais no sentido de preservação, né? Hoje se fala em sustentabilidade, né? Ou seja, isso era praticado há séculos, né, por essa população, né? Tanto indígena como os caboclos. Ou seja, qual é a principal característica do colonizador quando se estabelece na região? Lotear, fazer lá a demarcação na sua propriedade, derrubar, suprimir a floresta, né? E produzir, né? E produzir de forma intensiva, né? Na lógica, e para produzir, para vender, para comercializar, né? O caboclo tem uma outra, a gente chama de cosmovisão, uma outra visão de mundo, ou seja, né? Onde, né, ele produz para viver, para sua família, tem geralmente uma relação comunitária, né, coletiva, né, com os familiares mais próximos, mais com a comunidade, né? Tem uma outra forma de se relacionar com os outros, né? Outra forma de se relacionar com o meio ambiente. E por que que isso é tão importante hoje? Ou seja, qual é a nossa principal fator do nosso cotidiano hoje, né? Não é a crise climática, não é a crise ambiental, ou seja, então esse modelo que a gente teve de colonização, de uso intensivo das terras, de usar o máximo possível a natureza, o meio ambiente, os ecossistemas, e subjugar para a reprodução do capital, né? Isso se esgota, né? Sim. E o que se comenta como alternativa é ter uma relação equilibrada, sustentável, enfim, e que é algo que a gente pode inclusive ter como experiência, como referência dessas comunidades, né? Então acho que para, assim, em síntese, assim, qual é a importância, ou seja, qual é a contribuição que eles deram de produzir uma experiência de vivência histórica, né, que era uma relação de harmonia, né, com a natureza, com o meio ambiente, e principalmente entre si, né, um coletivo, né, que isso pode servir, sem dúvida nenhuma, de experiência para a gente olhar como que a nossa sociedade está estruturada e a gente fazer a nossa crítica, autocrítica, né, do uso intensivo dos meios de produção, enfim, por aí vai. Uhum. Bom, e mais sobre a cultura e o cotidiano deles. Quais as tradições religiosas, musicais eles tinham no dia a dia dele e se alguma foi mantida atualmente na nossa região? Sim, a gente tem claro, a gente sempre quer botar as sociedades, os grupos numa caixinha né, e dizer que todos são iguais, né? Mas assim, tu tem uma diversidade de cultura, né, bem significativa dessa população cabocla, mas em linhas gerais é possível a gente afirmar que tem questões comuns, né? Então, por exemplo, uma das questões que era um elemento até de identidade dos grupos de caboclo, das comunidades, né, era a questão religiosa.
e é algo que, de certa forma, se faz presente ainda hoje, né? Por exemplo, a gente vai ter nesse período aí, século XIX, né, até o início do século XX, uma dificuldade muito grande, por exemplo, de acesso à saúde, né? Não se tinha hospital, não se tinha posto de saúde, né? Então só aquela população que tinha algum recurso conseguia, né, acessar, de certa forma, médico, algum outro tipo de auxílio. E essa população cabocla, via de regra, né, quando se desenvolve a colonização, né, eles vão se colocados, né, bem na periferia, né, desse sistema de colonização, e vai ter uma precarização, inclusive social e econômica dessa população, né? Como é que essa população, por exemplo, conseguia cuidar da saúde, né? Muitas vezes, geralmente, né, uma das formas é se utilizar de uma prática, né, que está muito ligada ao catolicismo popular. Ou seja, o que é o catolicismo popular? A gente tem um catolicismo, esse que a gente, né, muito marcado pela presença do padre, bispo, né, enfim, da igreja oficial, né? E tu vai ter, nesse período, toda uma prática religiosa que essa população vai pegar elementos do cristianismo, né? Mas vai fazer uma mistura, né, com a sua cultura, né? Com a cultura indígena, com essa cultura mestiça. Então, dessa prática vai ter o que? A prática do benzimento, aquela prática, por exemplo, de usar ervas, chás, ah, produtos, enfim, da natureza para fazer ali benzimento, chá, cura. Então a gente vai ter todo o uso de uma medicina alternativa, uma medicina popular baseada na natureza e nessa experiência, né, que era passada dos mais velhos para os mais novos. Hoje, para a gente ter ideia, né, a gente acha e a gente sempre olha como uma experiência menor, como algo que não tem valor. Poxa, o pessoal usava lá uma, um chá, usava lá ervas para curar alguns tipos de doenças, né? A gente tende, né? Não, mas a gente é o conhecimento esse sistematizado, a medicina, isso que é o importante, né? Só que a gente vai ver hoje, por exemplo, dentro da própria medicina, dentro da área da saúde, tem lá o que eles chamam que são as práticas alternativas medicinais, né? Que dentro delas é a acupuntura e outras práticas, e dentro delas a fitoterapia, né? Então tu tem dentro, inclusive, de um ramo da medicina, o reconhecimento, por exemplo, que essa possibilidade de usar chás, ervas, aquelas antigas garrafadas que a gente falava, né, para a cura. Então, essa herança, dá para a gente dizer que a gente tem ainda, né, muito forte na nossa cultura e na nossa região, essa herança de, numa enfermidade ou em alguma, né, vai lá, faz a simpatia, leva a criança, a pessoa para benzer, faz o uso de ervas, chás, e não é só uma questão. Claro, por trás desse uso tinha toda e tem um saber da gente, né? A gente costuma, muitas vezes, criar uma hierarquia, dizer, ó, o saber científico, esse da universidade, o laboratório, é o superior, e o que essas comunidades têm de conhecimento não vale nada, ou estão aqui embaixo. Na verdade, não, são saberes, não? São saberes diferentes, né? E que têm sua importância. Então, o que que a gente vê hoje, eh, tanto na área da saúde como nos cursos, a história, por exemplo, desculpe, estuda muito isso, a antropologia, como que esses saberes são importantes para a gente, inclusive, qualificar a nossa vida, né? Ou como é que isso se relaciona, né, com a nossa organização social hoje, enfim. Mas Hum, para, então, resumir, tem essa importância histórica, né, do saber, né, do caboclo, né, e essa questão da cultura religiosa, né, com essa cultura popular, ancestral, ligada à natureza, se faz presente, né? A gente não percebe, né, não é algo que é tão visível, que não se dá destaque, mas está ali, né? sim.
Professor Emerson, qual foi o papel dos caboclos no processo de ocupação da região do Oeste, especialmente no contato com indígenas e colonizadores? Sim, é um papel importante, né, é importante a gente, eh, retomar, né, sempre essa história. O caboclo, né, na verdade, eh, ele é uma figura que sempre teve na região, é uma figura, de fato mestiça, é o mistura do indígena com o branco, o indígena com o negro, enfim, e é uma população que esteve na região, está na região desde antes da colonização. Então, isso é importante a gente destacar, né. Com o contato, a chegada, o início da colonização, né, o caboclo junto com a população indígena, vai ser também um segmento social que vai sofrer muito, né. Se a gente imaginar que a colonização, se a gente pudesse simplificar o máximo possível, né, é um processo de ocupação do território, inserção, introdução de uma nova figura social que era as famílias de origem europeia, enfim, toda aquela as companhias colonizadoras se instalando, criando ali a as áreas de colonização. Essa área, e era uma área realmente pública, devoluta, era uma área ocupada, né, tanto pela população indígena como pela população cabocla, né. Então essa população fica aí sem seu território. E outro elemento que é importante a gente, lembrar sempre, qual era a principal, forma de subsistência ou forma de reprodução social e econômica do caboclo. Era a sua produção agrícola, né, que era voltada para a manutenção da família, para troca ali, né, do que sobrasse, mas muito a atividade da exploração da erva mate, né. Nesse período, a erva mate ela era, cultivada, enfim, se reproduzia na mata, na floresta, então ela, estava, né, nessa floresta, e quando tu derruba a floresta, suprime a floresta para criar as linhas de colonização, o que que acaba acontecendo? O que que acabou acontecendo? De um lado, tu perde o acesso a essa forma de subsistência, que era o cultivo da da erva mate, a extração. De outro lado, tu tem a propriedade privada se instalando na região, né? Enfim, então, esse contato vai ser muito doloroso, né, porque gradativamente a população cabocla vai perdendo as condições, né, de manter ali a sua subsistência econômica. E como a gente falou no início, né, também, vai surgir desse encontro, né, desse encontro entre, ah, as famílias, né, de origem europeia que se instalam, toda essa ideia da colonização, da propriedade privada, enfim, que de fato, em última instância, já é o que a gente costuma dizer, que é o capitalismo chegando no rural aqui da região, né, se espraiando para a região, ou seja, a região foi incorporada a uma frente de expansão de produção agrícola, né, porque as famílias de imigrantes estavam produzindo para quê, gente, né? Para um caráter de uma lavoura mercantil, né, para comercialização, né. Então tu tem toda uma lógica que se instala, né, e essa população cabocla que sofre com isso, perde o território, tem as condições de sobrevivência econômica afetada, enfim, e com isso toda essa construção de uma narrativa de que eles eram uma população que não trabalhava, preguiçosos, uma inapetente ao trabalho, enfim, que aí é construída muito pela com uma justificativa, inclusive, para essa colonização ocupar o território, né. Hum. Então, meio que de forma resumida, tentaram invisibilizar eles e expulsar eles de suas terras, né? Isso, né, de forma prática, se a gente pudesse, né, tu tem um território que é ocupado, que é uma área, porque assim, o caboclo como indígena não tinha essa noção de uma propriedade privada, né, tem, tu vive, né, daquela área que tu tem posse, né, que tu tá ali, as tuas familiares há décadas, né,
produzindo, né? Produzindo ali a sua rocinha, entrando lá na mata, tirando a erva mate para ter alguma, algum recurso, né? E é isso, né? Quando tu suprime, né, o que que acaba acontecendo, né? Tu muda toda a dinâmica dessa população, né? Então, imagina a gente hoje, né? A gente tem uma forma de organização da nossa vida, né? De trabalho, de organização da família. Daqui a pouco, mas vocês imaginem se hoje chega alguém de fora, né? Uma mudança econômica muito forte, né? E aí diz, ó, a partir de agora vocês não vão mais poder trabalhar dessa forma, vocês vão ter que trabalhar daquela, essa região aqui né, que vocês têm acesso, vocês não vão mais ter acesso. Então, de certa forma, isso impactou muito, né? E aí, uma das questões nessa dimensão do conflito, né, é tu gerar uma narrativa, né, que tu cria uma forma preconceituosa em relação à população cabocla, tu invisibiliza, tu desconhece historicamente essa população, isso vai passando, né? Então, por isso que a gente vai ter muita dificuldade por um certo período, inclusive nas escolas, a gente conseguir trabalhar esses temas em sala de aula. Por isso que muitos livros didáticos, os mais antigos, né, quando falava uma notinha de rodapé, né, e isso é importante, né, e não só na escola, no meio acadêmico, na universidade também, né. Então tu tem uma forma de visibilização, né, que passa no senso comum, no dia a dia, nas pessoas, né, passa pelo Estado, ou seja, o Estado, olha e não percebe, não cria políticas públicas para essa população, né. Pelo contrário, tu estimula cada vez mais que essa população fosse para a cidade, para ser incorporadas, né, nos centros urbanos que estavam se desenvolvendo a partir, sobretudo, da década de 40, 50, ou se ficam no campo para ser trabalhador rural, né. E as elites, que eu acho que é importante, né, ajudam a construir esse discurso, né, de que justifica tudo isso, né. Sim. Professor, agora eu gostaria de pedir algumas curiosidades para aprofundar um pouquinho mais o tema. O termo caboclo em alguns lugares era usado como sinônimo de caipira ou até de forma pejorativa, mas em outros contextos era motivo de orgulho, significado em quem é da terra. Certo? Sim, acho que é importante a pergunta tua, Fernando, porque se a gente tem de forma geral, nas elites agrárias, né, o Estado, enfim, toda essa construção de uma invisibilização, não quer dizer que a gente não vá ter por parte dos próprios setores ou movimentos ou grupos que vão estar ligados aos caboclos um fortalecimento da sua identidade, né? Então, o caboclo, a gente vai ter um movimento também de resistência. A gente fala, enfim, todo o processo de colonização, dos conflitos, de como que essa população acabou sofrendo com a colonização, enfim, com as modernizações que ocorreram, com a chegada do capitalismo no campo, enfim. Mas isso não quer dizer que não houve resistência por parte dessa população. Essa população, né, resistiu, criou várias estratégias, né, através da história para poder garantir a sua forma de existência, né. A gente tem um conceito aí na área de história e das ciências sociais, que é o conceito de reexistência, ou seja, que é quando um grupo, né, um coletivo cria várias formas, estratégias para atuar no dia a dia, no cotidiano, para manter a sua existência, né. No caso aqui, por exemplo, da população cabocla, é um caso desses, né, como a população quilombola, né, como a população indígena, cria movimentos, ações coletivas, né, para poder manter a sua existência, né. E uma das formas é justamente reafirmar a sua cultura, né. Reafirmar, por exemplo, a cultura baseada no catolicismo popular, a cultura do benzimento, a cultura de ter uma forma de agricultura que não é que é diferente dessa agricultura que a gente vai ter aí, capitalista, intensiva, vinculada totalmente aí ao mercado e à indústria, né. Então a gente vai ter, várias expressões de fortalecimento dessa cultura
e também a próprias disputas por terra, né, a gente vai ter uma população que se organiza para manter o acesso, para retomar o acesso à terra na região, para continuar no campo também, isso é importante. Só para como exemplo, né, ou seja, a gente vai ter de 1912 a 1914, né, um dos maiores conflitos, né, camponeses, né, no campo brasileiro, que é a Guerra do Contestado, que é aqui na nossa região, né. Quem foi a figura central da guerra? População que a gente chama de caboclos, que era essa população que não tinha lugar naquele contexto de modernização, sem terra, sem condição de reproduzir a sua forma de existência, que se organizam, né, e vão passar por vários redutos, enfim, vão ter um conflito com o Estado em busca de ter um espaço para simplesmente para existir, né? Então, esse é um exemplo também da história que é importante a gente marcar, né? Que essa população não foi simplesmente passiva, alheia, não, também se organiza, né, dentro do possível e a gente vai ter experiências importantes aí desse grupo. Uhum. E além do contestado, teve algum outro grande evento assim de resistência deles para recuperar essas terras? Tem o contestado vai ser um dos maiores conflitos, a gente vai ter vários outros, né, na região sul como um todo, na região também, mas muito vinculado a isso, ou seja, de um lado, ao fortalecimento da sua cultura, e uma das expressões da cultura, como a gente tinha comentado anteriormente, é essa relação eh, religiosa, né, na época, né, a gente vai ter muito a figura do monge, do benzedor, que é uma figura de uma liderança religiosa, mas que tinha conhecimento do benzimento, os saberes, né, das ervas, dos chás, enfim, toda essa medicina da floresta, como a gente chama, que acaba sendo uma liderança, inclusive, política, né? Então, como João Maria, a gente vai ter outras figuras que vão transitar na região, que vão ter esse papel, né? E a gente vai ter diversas conflitos, formas de tentar resistir à sua organização, né? A essa modernização, né? E hoje a gente tem, né? Se a gente for ver, uma das expressões que a gente tem hoje ainda, né? Que é muito forte e vai retomando a sua busca pela reafirmação cultural aqui na em Fraiburgo, né, numa comunidade rural ali, que é a comunidade de Itaquaruçu, onde foi o primeiro reduto do contestado, muito forte a organização de grupos ali culturais, grupos coletivos, que se organizam a partir dessa identidade cabocla, dessa, né, ideia, dessa história, dessa memória do contestado, de como que os caboclos lidavam com a natureza, enfim, e reafirmo isso hoje, né? E é importante dizer, né, que essa região é uma região muito conectada à agricultura global, né? Ou seja, produção de fruta, né? Laranja, maçã, uma região de produção produtora, se a gente for ver próximo ali, soja, trigo, né? Então, a gente tem hoje uma outra configuração do campo, né? Uma, uma agricultura muito mais dependente da indústria, né? Grandes propriedades, produção intensiva, e mesmo assim a gente vai ter grupos, né? Organizações coletivas, né? Tentando garantir a sua permanência nessas áreas, né? uma- Dentro de um contexto hostil, de dificuldade de reprodução, de produção. Isso é importante a gente sempre destacar, né? Sim. Capitulando um pouquinho sobre os conflitos, há registros de caboclos que resistiram a essas expulsões, se escondendo nas matas ou retornando clandestinamente às terras em um tipo de resistência silenciosa. Sim, a gente vai ter, acho que é importante, né, a pergunta, porque geralmente quando a gente fala na colonização, a gente cria
tem uma versão de que houve uma ocupação de uma área que era vazia. Na história, até lá o início, metade do século XX, a gente vai ter inclusive trabalhos de pesquisadores, historiadores, que defendiam a ideia do vazio, não, né? Dizia: "Ah, a região do sertão não tinha população, então por isso se justificava, os empreendimentos de colonização", né, que era o Estado, estabeleceu o direito de companhias poderem lotear, enfim, vender essas áreas. E tinha, né, gente, acho que é importante que tinha população, então se tinha de um lado essa teoria, essa construção dessa justificativa, né, e sempre houve conflito, né, gente, a gente sempre, né, eh, conflito com a população indígena, com essa população cabocla, né. A questão é que tu tem de um lado o Estado, tu tem todo o estabelecimento, o ordenamento do Estado, e de outro, e junto com o Estado, essa frente de expansão, né, de expansão da fronteira agrícola. Hã, e a e aí pela história acabou se perdendo, né, porque assim, a gente fala muito na história que a história geralmente é contada pelos vencedores, ou seja, a população cabocla, via de regra, não domina a escrita, né. A população indígena cabocla, via de regra, a forma de cuidar da história, de passar a história, né, é através da cultura oral, né. Então, eles têm muita dificuldade, né, de conseguir disseminar, né, esses conflitos ou como é que ocorreram, né, mas isso foi muito comum na região, né. Conflitos, resistência, tanto que a gente vai ter, se a gente procurar nos livros mais antigos, inclusive em processos crimes da região aqui lá no século XX, é muito comum tu ter o conceito de intruso, né? Ou seja, o que que era o intruso, o que que é a intrusão. O intruso era considerado, né, pelo ordenamento jurídico, né, pelo judiciário, aquela pessoa que entrou em algo que não é seu, né? O que que o que que se tinha na época, ou seja, com a colonização, tu tem a distribuição, tu tem a reorganização do território e muitos proprietários, muitas empresas entrando na justiça contra pessoas, dizendo que essas pessoas ou esses grupos eram intrusos, né, mas grupos que já estavam ali na região há muito tempo, né. Então, é uma questão tênue, às vezes, para a gente poder pensar, né, e como um conceito, né, como que o uso de uma caracterização muda um sentido, né. Então, de uma hora para outra, essa população passa a ser considerada intrusa pelo ordenamento jurídico, né, e o Estado, de fato, né, cumpre aí tudo que se estabelece, né, para poder garantir o direito da propriedade, né, do colonizador, enfim. E essa relação sempre foi de, houve conflitos, né, gente, né, às vezes mais violentos, às vezes menos violentos, enfim, entre o encontro com essa população, né. O que a dificuldade é que se tem é de ter acesso a isso. E como é que a gente consegue perceber, esse conflito? Pegando, por exemplo, como fontes, para o trabalho histórico, as fontes, de processos crimes, né, que vai aparecer lá como um proprietário reclamando que sofreu violento, que foi agredido, que teve a sua área roubada por fulanos, né? E tu analisando o processo, vendo outras fontes, tu vai perceber que não é bem assim, né? Que aquilo fazia parte, né? Estava dentro de um contexto que por trás é a disputa por terra mesmo, né? Uma população. E um outro fato, só para não alongar muito, né? A gente vai ter até os anos 50, né, aqui na região, registros, né, inclusive em fontes históricas, da figura dos bugreiros. Ou seja, o que que era o bugreiro? Era aquela figura, né, que era contratada, né, para poder expulsar ou exterminar essa população, né, indígena ou cabocla, né.
Então tu tem lá, tu tem a tua propriedade, né? Volta e meia tem alguém passando na tua propriedade, né? O indígena, o caboclo, porque antes aquilo era de posse. E como é que tu resolve isso, né? Contratava alguém, né, para resolver, né? Então, isso é de uma violência, né, muito significativa e que tem registros históricos, a gente consegue provar, enfim, problematizar, que foi um convívio baseado na violência e no conflito mesmo, de parte a parte, gente. Uhum. Bom, e no presente, como que tá essa presença cabocla hoje em dia aqui no Oeste? Ela é bem visível? Ela tá em processo de apagamento? Ou se vê bastante ainda? Wesley, não, tá presente, né? Eles estão aí, é uma composição social importante, né? O que acontece é que a sociedade como um todo, dentro do que a gente chama de um contexto hegemônico, invisibiliza, ou seja, não enxerga, né? E aonde é que está essa população? Ou trabalhando na área rural, nas atividades mais que demandam uma penosidade maior, como trabalhadores rurais, como agregados, enfim, ou nas áreas urbanas, nas periferias, né? Então, ah, eles continuam na região, têm uma presença forte, né? O que falta é a gente, enquanto sociedade, que eu digo a gente, o Estado, né? A sociedade civil como um todo, conseguir criar as condições para que se tenha política pública, para que se tenha uma forma de desenvolvimento social e econômico que possa a- a- envolver essa população, né? E ao invés de, às vezes, criminalizar ou discriminar, compreender o processo, né? Eh, e compreendendo o processo histórico e tentar criar formas diferentes para poder eh, atender essa população e até numa lógica de resgate, né, histórico, né? Resgate histórico, não da história, mas resgate dessas questões, né, que foram construídas ao longo do tempo, né, e colocar essa população dentro de uma realidade extremamente desfavorável socialmente, né? Uhum. Bom, agora eu gostaria de pedir que durante muito tempo a palavra caboclo foi usada de forma preconceituosa. Por que esse motivo? É justamente por causa desse encontro, né, que o ato de colonizar acabou proporcionando. Ou seja, de um lado, tu tem uma sociedade estabelecida, com uma cultura, uma forma de compreender o mundo, né, como a gente acredita, né, pela cosmovisão, né, aonde não tinha propriedade privada, onde se produzia, né, para o bem comum, para viver, daí se partilhava o que sobrava, alguma atividade para geração de renda, né, extração da erva mate, mas não tinha uma lógica do que a gente chama uma lógica baseada no capitalismo, nessa lógica de exploração do trabalho, da propriedade, enfim, né, e uma própria visão da natureza a partir de uma perspectiva mais ecológica, sustentável. Com a colonização, a gente vai ter um mundo totalmente antagônico, diferente disso, né? Vai ter a propriedade privada, o uso intensivo para gerar produtos para poderem ser comercializados, vai ter a exploração da renda do trabalho, enfim, da renda da terra, um monte, né? E esse choque vai gerar aí toda uma gestação, uma criação desses preconceitos sobre essa população, né? Então, esse colonizador ou essas empresas colonizadoras que vão se estabelecendo, eles vão olhar para essa população e dizer, olha, se ele não produz para produtos agrícolas para poder comercializar, isso é menor, isso não tem sentido, isso é o atraso, né? O que traz o desenvolvimento para o Brasil, o que traz o desenvolvimento para a região, é justamente poder produzir e para poder comercializar, gerar dinheiro, renda, riqueza, né? Então, dessas diferenças, desses mundos que vão se cruzar,
quem tem mais uma relação de poder sobre o outro, constrói uma narrativa que é baseada na discriminação, isso que vocês comentam, que é essa visão pejorativa, né. Então o caboclo passa a ser, né, essa figura social, né, do nacional, do agricultor nacional, passa a ser visto como símbolo do atraso, né. Não, dali não vai sair progresso, ali não vai sair desenvolvimento, ali não tem como a gente pensar numa sociedade melhor, enfim. E o que gera o progresso dentro desse contexto? É a produção intensiva, derrubar a mata, produzir para a indústria, enfim, aí vai toda a lógica que a gente vai ter das modernizações, né. Então essa visão pejorativa do caboclo é nesse sentido, ou seja, esse imigrante de europeu, né, dentro dessa lógica de colonização, ele olha para o outro e diz: "Olha, esse outro é inferior a mim porque ele não compartilha da mesma forma de perceber o mundo que eu compartilho, né?" Que é uma forma baseada no capital, na produção de riqueza, na produção de riqueza, riqueza, riqueza. E é isso, né? E como a gente vai ter uma relação de assimetria, de força social, econômica, política desse setor, desse processo, ou seja, de fato, né, o que passa a acontecer como uma cultura hegemônica nossa, né, é que o caboclo de fato é inferior, né. A gente sair daqui e perguntar para qualquer pessoa quem é o caboclo, geralmente a pessoa até pode ser cabocla, se a gente, né, ter uma origem ali, ela possivelmente ela vai reproduzir isso, dizer: "Não, realmente o pessoal é preguiçoso, realmente o pessoal é isso e aquilo, é o atraso, realmente o pessoal que é o imigrante, o colonizador que gerou o progresso". E isso é legal para a gente se dar por conta na história, né, como essas disputas, né, de formas de compreender o mundo, mas que não é no mundo, não é só nas ideias, mas é na como a gente cria o mundo no dia a dia, produz discurso, né. Né. E aí por que é tão importante para essa modernização capitalista aqui do campo, que produziu a colonização, foi importante desconstruir a forma de visão dos caboclos, né, porque era uma forma que impedia o avanço justamente dessa forma baseada no capital, né, gente. Como é que eu vou deixar, na região a população que tem uma outra forma de relação com o trabalho, outra forma de relação com as pessoas, outra forma de relação com a comunidade, com a natureza, se a gente está estabelecendo uma forma que é o uso intensivo do meio ambiente, dos recursos naturais, o uso intensivo do trabalho, um desenvolvimento baseado na indústria, né, submeter o campo à indústria, não tem lugar para isso. Então, de certa forma, o processo, isso, claro, no meu entendimento, né, é por isso que a população cabocla é tão, foi tão subjugada e a gente tem essa herança histórica hoje, né, de desconsiderar isso no senso comum, né, desconsiderar, desrespeitar e invisibilizar, né, essa esse segmento social, né. Hum, E um pouco mais na opinião do senhor, bom, o senhor acredita que a história dos caboclos ela precisa ser mais contada, mais valorizada nas escolas e ter um espaço assim próprio para entender um pouco da história deles? Sim, eu a sem dúvida, né, eu trabalho com história social no campo, né, e trabalho com movimentos sociais, trabalho como que essa população se organiza, porque eu acredito que essa é a história nossa, né, gente, né. Se a gente for pensar que sociedade, né, que país, que região a gente quer construir, o que que a gente imagina de modelo de sociedade, passa muito em a gente considerar e entender esses processos, né. Porque, assim, a gente está falando na figura do caboclo, mas, assim, o caboclo, como eu te falei antes, é essa figura que é o mestiço, né, essa figura que é o o camponês, essa figura do campo, né, que é, dentro da nossa, sociedade, é a figura do trabalhador, né, gente, né, que está lá no campo, mas está na cidade também. Então, se a gente, problematiza o processo histórico dessa população, desses segmentos, entende, né, a gente está entendendo, né,
a nossa sociedade, traçando perspectivas de futuro, né. Todo estudo da história, né, ele passa, né, a partir de problemas, de questões que a gente cria, né. O que que eu quero estudar, o que que eu quero resolver, né. E a gente olha para o passado, mas sempre com o pé no presente, né, gente. Toda pergunta, toda questão que a gente faz, eh, geralmente, para não dizer quase sempre, é criada, ela é gerida a partir de inquietações que a gente tem no presente. E aí, claro, dependendo da visão de mundo que a gente tenha, né, tu vai olhar para a história de um jeito ou de outro, né. Quem acredita que a gente vive uma sociedade desigual, uma sociedade que tem uma herança, histórica e que leva a gente a lutar por uma reparação histórica para esses segmentos populares, né, que a gente imagina, não tem como pensar um modelo de desenvolvimento social, econômico, cultural, sem incluir esses segmentos, e aí inclusive essas populações que estão na cidade, né, população trabalhadora, né, por isso que é importante, a gente, colocar luzes, né, nessa população cabocla, nesse processo de modernização do campo, na história, na cultura dessa população, para a gente poder entender, né, e traçar possibilidades, né. Que país a gente quer, região que a gente quer, né? Que se a gente não tem noção de que identidade, de que a gente quer, a gente fica à mercê de quem, né? Paulo Freire sempre dizia que se a gente não pensa, alguém pensa pela gente, né? Se a gente não consegue estabelecer uma ideia de futuro, né? De que futuro a gente quer, né? E a partir de qual fundamento alguém vai pensar para a gente, né? Então, por isso que entender essa figura, né, social do caboclo é importante, para a gente traçar perspectivas, né, para o desenvolvimento no campo, na questão, a gente vive uma crise climática aí sem precedente, né? Como é que a gente resolve ela, né? Que pistas, né, essa cultura, né, essa relação com a natureza que a população indígena tem, que a população cabocla, né, nos mostram. Que perspectiva de mudança de agricultura, né. E na cidade, né, gente, como é que a gente relaciona a gente, né, cidade, urbano com o meio rural. Então, eu acho que é fundamental a gente trazer a história, problematizar para poder traçar aí perfil, né, perspectivas, né. Sim. Há alguma história marcante ou curiosa sobre os caboclos que o senhor gostaria de compartilhar com nossos ouvintes? Eu acho que acho que aí vai depende da muito de eu acho, né, que marca muito essa essa presença, enfim, essa figura social, que eu acho que é importante, né, que me vem agora, é a própria Guerra do Contestado, né, esse conflito que lá de 1912 a 1914, enfim, uma luta ali significativa desses segmentos por terra, né, por ter um espaço para poder existir, nada mais do que isso. Então, é uma expressão de organização, de resistência, de busca de formas de existência, de resistência no território, né? E são pessoas comuns. Tem um historiador, que é o Hobsbawm, que fala que pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, pessoas comuns, né? eh, Protagonizaram os maiores conflitos sociais do Brasil, né? E simplesmente, e conseguiram construir, né, uma experiência ali durante 4 anos, né, até 1916, de luta, de organização comunitária, organização coletiva, de organização produtiva diferente, né, da de que se tinha, né, nessa sociedade que estava mudando, né. E é feito por essas pessoas. Então de 1912, 1916 a gente vai ter, acho que um exemplo aí importante para nossa história, né. Não para reproduzir, a gente não volta no passado, mas para entender que a história é feita por sujeitos, né, gente. Se a gente não tiver consciência desses sujeitos, a gente não consegue entender os processos, né. E como que pessoas, né, do campo popular, desses setores,
consegue também e tem força para serem protagonistas, né? Se, se organizarem, se tiverem consciência disso. Hum, E para a gente conseguir se aprofundar um pouco mais nessa temática, tem algum livro, alguma história ou algum lugar que a gente possa encontrar mais fonte para saber um pouco mais sobre? Tem uma vários livros, enfim, né? O mais um dos mais conhecidos, né, é a é da Arlene Henke, que é uma professora aqui da região, era da UNO-Chapecó, que ela fala sobre os ervais aqui da região e a figura do caboclo, essa figura social, trabalhando, né, e aí o conflito que se estabelece na produção da erva mate, né, com a colonização, né? E ela vai contar bem, problematizar como que essa figura social, que historicamente o cultivo da erva mate era uma das principais formas de subsistência, quando chega a colonização, isso eh, afeta essa subsistência, e como que esse camponês, esse caboclo, ele vai, dentro da indústria que vai se estruturar, da produção, extração da erva mate, ele vai ser responsável pela parte do trabalho mais penoso, né? Então, o colonizador, ou a pessoa de origem europeia, vai ser o proprietário, vai estar em outras funções, e lá na ponta, lá na parte mais penosa, essa população. Então, ela vai trabalhar um pouco isso, ou seja, como que a que mesmo na erva mate, né, com a chegada, com a reconfiguração do território, ele vai perder a autonomia de trabalho, né, e vai passar a ser uma peça da engrenagem, mas no trabalho mais penoso, mais árduo da produção, né. uhum. Uma curiosidade antes de nós terminarmos. Alguns historiadores chamavam os caboclos de os invisíveis da história, porque foram esquecidos nos livros, mas foram eles que abriram picadas, plantaram roças e prepararam o caminho para a colonização posterior. E isso que a gente vinha comentando, né, ou seja, o caboclo, ele, pela a historiografia, né, que é a história escrita, e, enfim, pela tanto a universidade, a academia, como a sociedade de forma geral, essa, né, vai desconsiderar, né, não reconhece o caboclo, né, invisibiliza justamente por isso, ou seja, né, como é que tu vai ocupar o território, como é que tu vai, né? Então, toda a colonização, ela é violenta na gente. A gente geralmente aqui comemora aniversário de Chapecó, enfim, acho que tem que comemorar mesmo, mas a gente olha para a colonização simplesmente como se fosse algo que não houve conflito, que não houve contradições, e não, não. Toda a colonização é violenta. Então, essa violência de supressão da floresta, de entrada da propriedade privada, de colonização da região, isso não foi tranquilo na gente, né? E aí, justamente, essa invisibilização, essa desconsideração do caboclo vem, né, desse processo também, como herança desse processo violento, né, de retirada da terra, de relegar ele para a periferia social e também, entre aspas, para a periferia da história, ou seja, não conta, ou seja, o que, que vai contar como importante para a formação histórica da região. É o imigrante, é o desbravador, é o progresso, é a modernização. Essa figura não é colocada embaixo do tapete porque ele representa um passado que se quer se esquecer, né? Ou seja, o que, que a gente quer numa região de colonização, né? A gente quer ser moderno, a gente quer se enxergar como europeu, a gente quer se enxergar como uma região extremamente dinâmica, próspera. Como é que eu vou trazer para cima do cenário aquilo que eu quero esquecer, que é justamente o símbolo nessa perspectiva do colonizador? É o símbolo do atraso, de uma forma de trabalho que não é o que eu considero mais adequado, a forma de organização da propriedade, né? Então, nesse sentido, o caboclo é invisibilizado, né? Mas, como a gente já comentou, né,
não é passivo, então tu tem movimentos, né, de luta pela reconhecimento da sua identidade, enfim, de presença na região, né. Hum. Professor, ao longo de sua carreira, o senhor publicou diversas obras de relevância, entre as quais se destacam os livros de Campo Santo, Uma História de Almas em Lutas contra o Latifúndio, Formação do Interior do MST, O Mundo do Trabalho em Perspectiva, uma abordagem socioteológica e palavra e vida, os novos desafios do mundo do trabalho. Esses trabalhos refletem seu compromisso em analisar críticas em relevância em relações entre campo, sociedade e política, contribuindo para o debate sobre a história e os desafios contemporâneos da agricultura e dos movimentos sociais do Brasil. O senhor podia explicar um pouco mais sobre as obras dos seus livros? Sim, em geral, assim, interessante, a publicação, ela fala sempre, assim, o objeto, né, que é a questão do agrário, né, brasileiro, latino-americano, e como que nesse agrário a gente vai ter processos de luta social, né, justamente por esses processos de modernização capitalista, de modernização do cultivo, no modelo de produção que se desenvolve a partir de 1960, 1970, né? Então tem trabalho que analisa especificamente como a formação histórica do movimento sem terra, dos trabalhadores rurais sem terra. Depois tem um texto que trabalha justamente comparando o surgimento do movimento sem terra com o movimento indígena lá no México, na região de Chiapas, que é o Exército da Batista de Libertação Nacional. Via de regra, assim, de forma geral, são trabalhos que olham para o campo, né, mas e aí olho para os sujeitos do campo. Isso que a gente estava discutindo agora aqui, olhar para a figura social do caboclo como uma figura social que tem identidade, que produz ações no cotidiano, né? Então, esses trabalhos eles vão analisando diversos movimentos sociais e como que esses movimentos vão criar estratégias para poder qualificar, né, as condições de vida, superar as adversidades, né? E que nesse processo aí que é dialético, que é de conflito, eles vão inclusive produzindo uma forma de uma concepção de sociedade, né? De desenvolvimento alternativo, uma forma de pensar a agricultura, de pensar a natureza. Porque quando a gente fala que os movimentos sociais eles produzem uma resistência, não é simplesmente ficar lá resistindo a algo, mas é criar dentro do que é possível, né? Eles criarem, inclusive, uma forma de compreensão da sua realidade. E dentro disso, uma proposição de mudança de sociedade, né? Que modelo que se quer. Então, por exemplo, o Movimento Sem Terra vai construir uma experiência importante também em relação à agroecologia, ou seja, aponta para a sociedade brasileira, né, como uma forma de superar a fome, a pobreza, a desigualdade, que a gente mude o nosso padrão de produção agrícola no campo, que a gente faça uma transição para a agricultura agroecológica, né? Por quê? Porque a gente parte do pressuposto que esse modelo que a gente tem de agricultura intensiva, grande propriedade, muito vinculada à indústria, ela gera riqueza, mas uma riqueza que é drenada para fora do país, mas gera concentração econômica, gera o êxodo rural, enfim. Então, são uma forma de olhar para os movimentos sociais, não como coitados, não como meros agentes passivos, mas como grupos que, inclusive, conseguem pensar, reler a história e produzir uma visão, né, um projeto de sociedade, um projeto de desenvolvimento que se contrapõe a essa realidade enfrentada por esses sujeitos, né? Uhum. Bom, então acho que vamos ficando por aqui. Professor Emerson, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Desejamos sucesso para o senhor
E Não, eu que agradeço o convite, né? Agradeço o Fernando, o Wesley, eu agradeço o grupo, né? Pensou, pode, parabéns para vocês, né? Pro professor, para o pessoal do PIBID, para vocês que são alunos, né? Poderem construir essa experiência que eu acho que é legal. A gente aprende muito em sala de aula, mas não só, né? Acho que esse espaço aqui é um espaço de aprendizagem para a gente, eu também aprendo, os outros colegas de vocês, de gerar um momento, né? Talvez a gente refletir sobre algum aspecto que talvez a gente em sala de aula nunca tenha condição de repensar, mas eu agradeço e parabéns para vocês, né. então, vamos encerrando aqui. Um forte abraço.